Fala galera, meu nome é Daniela, esse é o canal SL e está começando mais um Juridiquês. E hoje nós vamos falar sobre a tributação das sociedades em contas de participação. Lembra do outro vídeo que eu fiz sobre sociedade em contas de participação, onde tinha o sócio ostensivo e o sócio participante? Que era só o sócio ostensivo que aparecia perante terceiros, que assumia responsabilidades perante terceiros? Então, a responsabilidade pela apuração e recolhimento dos tributos incidentes em uma SCP é do sócio ostensivo. Ou seja, é o sócio ostensivo que vai ter que fazer toda a contabilidade, toda aquela burocracia para apurar e recolher os tributos da sociedade de contas de participação. Os sócios participantes não se envolvem nisso. A sociedade de contas de participação, por ser uma sociedade empresária, vai ter uma contabilidade como uma empresa normal e, inclusive, deverá optar por alguns regimes tributários existentes no Brasil. A sociedade de contas de participação pode, por exemplo, optar pelo lucro presumido, se for melhor para ela, e o sócio ostensivo, que é quem faz toda a apuração e recolhimento dos tributos, pode ter outro regime tributário, por exemplo, o lucro real. Ou seja, a tributação do sócio ostensivo em nada implica na tributação da sociedade de contas de participação. Ou seja, por mais que seja o sócio ostensivo que faça toda a apuração e, enfim, aquela burocracia gigante de contabilidade das duas sociedades, uma não contamina a outra. Vocês lembram que no outro vídeo eu comentei que a sociedade de contas de participação é uma sociedade que não é personificada, ou seja, ela não tem personalidade jurídica, apesar de ser obrigada a se cadastrar no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ou seja, a sociedade em contas de participação tem um CNPJ próprio. Todas as operações dela vão ser vinculadas àquele CNPJ, inclusive a sua tributação. A única diferença é que quem é responsável por isso é o sócio ostensivo. Pela sociedade em contas de participação ser uma sociedade empresária sem personalidade jurídica, mas com CNPJ, ela vai tributar como qualquer outra empresa. Vai pagar imposto de renda, PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, etc, etc. Como eu comentei aqui, o sócio ostensivo é responsável pela apuração e recolhimento dos tributos da SCP. E ele é responsável por essa sociedade, como eu comentei no vídeo anterior. Entretanto, se a SCP obter, por algum motivo, lucros ou prejuízos, isso só pode ser compensado na própria SCP, ou seja, não pode o sócio ostensivo se valer de algum crédito tributário da SCP e usar para si próprio, ou ainda compensar com outra SCP que ele possa ter. Ou seja, o tratamento tributário do sócio ostensivo com a SCP são totalmente segregados, não se comunicam. Sobre a escrituração das operações da SCP, o sócio ostensivo poderá fazer os seus próprios livros, destacando que aquelas operações são da SCP, ou fazer em livros próprios da SCP, mas isso sempre vai ser da responsabilidade do sócio ostensivo. A apuração de lucros e distribuição de dividendos de uma SCP obedece às mesmas regras que qualquer outra pessoa jurídica. Dependendo do regime tributário que ela optar, vai ser de uma forma ou de outra. Por fim, vale ressaltar que a sociedade em contas de participação e o sócio ostensivo não podem fazer uso do Simples Nacional. Muitas startups às vezes gostariam de participar de sociedades em contas de participação e não o fazem porque isso é uma das hipóteses de desenquadramento, de impedimento de utilização do regime tributário favorecido do Simples Nacional. Então tá, galera, esse foi mais um vídeo do canal SL, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários se vocês gostaram ou não, dúvidas, indicações de novos vídeos. Curta o nosso canal, a nossa página no Facebook, nós também temos um Instagram muito legal, um blog que tem notícias diariamente e até o próximo vídeo. Tchau!